A paz do Senhor, povo de Deus, mais uma vez aqui para falarmos mais um pouquinho da palavra do Senhor e sobre o que Ele tem para as nossas vidas para esse tempo. A palavra do Senhor que eu quero deixar para a igreja, para edificar as nossas vidas nesse dia maravilhoso, se encontra no Salmos 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Esta palavra é maravilhosa. E eu quero comentar aqui, fazer um comentário com os irmãos sobre a minha vivência. Todos vocês já sabem que o meu testemunho é um testemunho vivo de superação, sobre o mundo das drogas, da química, da prostituição e como funciona a cabeça de um dependente químico, de uma pessoa viciada, essas pessoas que literalmente estão precisando da nossa ajuda. E eu quero contar para você, em poucas palavras, um resumo aqui para você entender o quanto essas pessoas precisam da igreja. A igreja vai passar por momentos muito difíceis de agora para frente, já está passando, mas não vai melhorar, a coisa vai agravar. E quando nós estamos andando, nós que temos uma vida com Deus, observamos, temos o discernimento, eu consigo andar pelas ruas nessas épocas de festas e eu vejo como tem pessoas escravizadas por Satanás. Então, nesses dias festivos, nesses dias de festa, existem os dependentes químicos, que esse foi um dos estágios que eu passei, que eles ficam em casa, eles ainda conseguem se manter em casa em dias festivos. Mas se você sair à meia-noite, eu como vou à igreja a pé, volto a pé, né? Eu consigo ver as pessoas que estão nas ruas, literalmente escravizadas por Satanás. E quando eu estava no estágio que eu ainda não saía de casa, na virada de ano, noite de Natal, eu me lembro que para mim era o maior tédio, era uma felicidade por um lado de estar com a minha família, mas por um outro lado era o maior tédio. A minha ceia de Natal era pensando qual era a estratégia, o que eu ia fazer para poder me drogar. Isto porque quando eu fumava maconha, que eu fumava muito, eu acendia o baseado no meio das visitas na minha casa. Eu era extremamente mal educada, eu era extremamente inconveniente, eu não respeitava os meus pais, eu não respeitava os meus familiares, eu não respeitava as visitas, eu não respeitava aquele cheiro de podre, de merda que traz o baseado. Eu ficava ali enfiando goela abaixo das visitas dos meus familiares, que eu fumo mesmo e quem não quiser que se retire. Eu era desta forma, então eu fico aqui olhando como é difícil você superar essa fase. E quando eu achava que eu ia superar essa fase, eu desci mais um pouco, porque ainda não tinha sido abatido a soberba da minha vida. Então ali eu não via a hora que passava os momentos festivos para eu ganhar o mundo, para eu viajar novamente. E depois, quando passou esse período, eu fiquei muito tempo, muitos anos desaparecida, eu consigo ver como a minha vida foi deprimida, como eu sofri no vale da sombra da morte. E o que eu quero ressaltar aqui é o versículo 5. O 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Parte A do versículo. Irmãos, não é morte, não é o vale da morte, é o vale da sombra. Porque se fosse morte, eu não estaria aqui para contar para você hoje o quanto você precisa ajudar esta pessoa que está aí na sua casa. Não é morte, é sombra. Você passou, essa pessoa pode estar passando pela sombra
da morte, mas não é morte, é só sombra, porque se fosse morte, Deus já teria permitido que tivesse ido, porque o que Satanás mais quer é ceifar essas vidas. Pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu, Senhor, está comigo. Então aqui é muito lindo, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Assim pensa um dependente químico, assim pensa uma prostituta, assim pensa uma pessoa que está no submundo, no vale da sombra da morte. A palavra do Senhor é tão clara que lá há séculos e séculos atrás, ela já dizia, já foi escrito, ainda o salmista Davi escreveu, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu, Senhor, estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Esta palavra é maravilhosa, ela faz nos entender o quanto Deus tem piedade de um ser, o quanto Deus nos ama. Não importa se você está na igreja ou se você está lá no vale da sombra da morte. Volto a dizer, não é morte, é vale da sombra, porque se fosse morte já estaria morto. Eu muitas vezes estava no vale e passei pela sombra da morte. Muitas vezes Deus enviou o anjo para intervir que a minha vida fosse ceifada, para que hoje eu pudesse estar aqui neste dia glorioso. Eu louvo a Deus por esta oportunidade, porque eu posso estar aqui e dizer para você, esta pessoa que está aí, ou você que vai assistir esse vídeo, não é morte, é o vale da sombra, porque se fosse morte já estaria morto. E aqui nós vamos entender que a concordância desta palavra ali do versículo 4 do Salmo 23, está em Apocalipse, capítulo 7, e no versículo 17, que diz assim: pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes. Apacentará, parte A do versículo, e os guiará para as fontes da água da vida. Da água da vida. Você que está aí tem que ter água para oferecer nesta botija, tem que ter pão para matar a fome e água para matar a sede, e Deus lhe enxugará dos olhos toda a lágrima. Aleluia, glória a Deus por esta palavra. Você está pensando que esta pessoa está lá porque ele é um sem vergonho, porque não presta? Não, ele se torna um ser humano, muitas vezes uma folha seca, muitas vezes um pedaço de lixo, porque Satanás escraviza. E nós que estamos um pouquinho melhor na presença do Senhor, porque ninguém é bom o suficiente, porque se fosse bom o suficiente e estivesse limpo e livre de todo pecado, Deus já tinha recolhido. Você tem que entender que esta pessoa só está escravizada por Satanás, está sendo enganada pelos lixos deste mundo, pelas bolotas de Satanás. Talvez essa pessoa está precisando de você, que está um pouquinho melhor e que pode interceder, colocar a tua vida no altar, para que Deus venha resgatar essas vidas. Vamos nos unir, igreja, para buscar essas pessoas que estão no vale da sombra da morte. Nós temos que entender que eles não vão temer mal algum, porque o Senhor está com ele. Quando um dependente químico está nas ruas, perdidos, eles têm uma autoconfiança. Eu me lembro que eu tinha uma autoconfiança, eu tinha um poder de soberania, eu achava que eu tudo podia, mas quando eu fechava a porta da minha casa, que eu entrava, eu já descia sobre mim uma solidão, e eu via o quanto eram os vales que eu estava passando, e eu sempre soube que Deus um dia teria misericórdia de mim. E hoje, neste dia, eu venho aqui dizer para você, não canse de clamar. Se tem alguém aí que está precisando da sua ajuda, aí na sua casa, entre 2023, com os seus joelhos dobrados, intercedendo por esta família, faça um propósito com o Senhor de não desistir dessa pessoa, faça um propósito com o Senhor de não abandonar esta pessoa, porque Deus conta com você para salvar aquela alma. Deus conta com você para resgatar aquela vida do vale da sombra da morte. Eu estou aqui para dizer que para você que Deus livra sim do vale da sombra da morte. Deus resgata sim, é só sombra, não é morte, porque se fosse morte, Deus já teria permitido. Então eu quero te dizer hoje, não desanima, prevaleça na presença do Senhor, persevera. Deus levantou você aí dentro como intercessor. Deus vai restaurar seu casamento, Deus vai restaurar a vida do teu filho, a vida da tua filha, todos os teus familiares, a tua casa vai servir ao Senhor. Hoje eu posso dizer obrigado, Senhor, por estar finalizando o ano
de 2023, o ano foi bem diferente, o último dia do ano hoje para mim foi bem diferente, deu tudo errado, o que estava programado para fazer, mas eu louvo a Deus, porque Deus conhece o meu coração e eu disse, Senhor, eu quero passar o ano na sua casa, eu quero fazer a vontade que está no meu coração, porque se já está no meu coração, está no seu. Então eu acredito que tudo aconteceu, mudou o curso hoje, porque Deus queria que hoje eu fosse passar na igreja orando e intercedendo. Então logo daqui a pouco será meia-noite e eu quero dizer aqui para você, não desista. Eu quero desejar para você um feliz ano novo. Eu quero desejar para você uma vida cheia de mistérios de Deus, cheio de revelações do Senhor Jesus. Eu quero te desejar que a sua casa toda vai servir ao Senhor, assim como você tem o desejo de alcançar a tua salvação. Muitas pessoas que estão perdidas têm o desejo, mas talvez não tenha a força que você tem. Então Deus levantou você para ajudar esta pessoa, e eu quero dizer para você, eu estou aqui, conte comigo, conte com as minhas orações, eu quero te ajudar. Então um feliz 2023 para você, para sua casa, para sua família. Muito obrigado porque você está permitindo eu entrar na sua casa para deixar uma palavra do Senhor todos os dias. Às vezes cantamos um louvor e assim nós vamos entrar no ano de 2023 com uma corrente daqueles que marcham, um exército de Cristo ao encontro do nosso Deus. Vamos fazer a grande obra, vamos fazer aquilo que Deus quer, porque Ele conta comigo e com você. Os dias são ruins, os dias são maus, Jesus está voltando, mas ainda tem muita gente para se render aos pés do Senhor, e ainda tem os remanescentes do nosso Senhor Jesus aqui na terra, que está aqui para verdadeiramente abraçar um perdido, abraçar um pecador. E eu quero dizer para você, vá em busca das almas que estão perdidas. Seja um missionário do Senhor, seja alguém que busque as almas que estão perdidas. Não discrimine, não olhe com um olhar de soberba. Você não é melhor do que ninguém. Se você talvez hoje olhar com um olhar de soberba, talvez amanhã seja o inverso, como já aconteceu comigo. Muitas pessoas que viraram as costas para mim, hoje eu oro e digo, Senhor, alcança, porque outrora eu estava lá perdida e muitos viraram as costas para mim. Mas Deus, Ele, pela infinita misericórdia dele, Ele resgatou a minha vida. O querer estava dentro do meu coração, o querer, o projeto do Senhor. Então vamos viver o processo para depois chegarmos no propósito que Deus tem para as nossas vidas. E eu profetizo neste dia hoje, os projetos para o ano de 2023, para a sua vida, é restauração para toda a sua casa, é Deus levantando o teu ministério, é Deus realizando os desejos do teu coração, é Deus curando as enfermidades, é Deus sarando as feridas do teu coração, é tudo aquilo que você deseja, Deus vai realizar em nome de Jesus, porque eu creio que toda honra e toda glória pertence ao nosso Senhor Jesus Cristo, e o nome do Senhor será glorificado através da sua vida. Toda a sua casa, você vai poder dizer, eu e minha casa servimos ao Senhor. Muito obrigado, fique com Deus, um feliz ano novo para você e toda a sua família, e a paz do Senhor.